Graça e paz seja com vocês, amados irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém, aleluia. Acho que vocês estão me estranhando, né? Irmão novo na igreja. Gente, que prazer e alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Meu coração está transbordando. Parece que eu estou me convertendo de novo. Falei para Jaqueline essa semana, falei, a gente está dois meses e meio já sem vir à igreja, a gente precisa se converter de novo, amor. Ela falou, é verdade mesmo. A gente vai levar o Isaac, a gente já se batiza de novo, já se converte, já faz tudo de uma vez. Trago um abraço da Jaqueline e do Isaac para todos vocês. Estamos todos bem, após passar por dias tenebrosos, dias difíceis de começo, adaptação para todo mundo, tanto para o bebê quanto para os pais, marinheiros de primeira viagem. Mas, graças a Deus, estamos bem. O Isaac precisou fazer uma frenectomia na língua, para ele fazer o cortezinho, para aprender a mamar de novo e tudo mais. Mas deu tudo certo. Agora ele mama, que é uma beleza. Dorme, que é uma beleza. E ela deve estar assistindo lá em casa agora. Então, um abraço para vocês aí também, amor, o Isaac. E estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui hoje, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Esse texto que nós iremos estudar hoje é um dos textos mais importantes que falam sobre a cristologia, ou seja, o estudo de Jesus Cristo dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras Sagradas. E não que os outros textos não são importantes ou que não são tão complicados e difíceis, mas esse texto em especial, amados irmãos, eu me senti constrangido em ministrá-lo. Vocês vão entender depois o porquê. A importância dessa porção da palavra de Deus, a importância desse texto e o quanto nós devemos entendê-lo profundamente e guardar esse texto nos nossos corações. E além de guardar esse texto, nós praticarmos ele. Eu vi que vocês estavam agora durante o mês de maio, eu estava acompanhando pelo YouTube, inclusive quem estiver acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo a esse culto, nessa manhã especial. Vocês estavam no mês da família, o mês de maio, estudando, e agora nós vamos retornar a estudar a carta de Paulo aos Filipenses. A pastora Mônica foi a última que ministrou no livro de Filipenses. Ela terminou o capítulo 1 e hoje nós vamos começar o capítulo 2. Então nós vamos ler o texto dos versículos 1 ao 11. Eu vou ler na NAA. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, podendo exaltar o Teu nome, Senhor. Nome que está acima de todo nome, Pai. Tu que és o Rei da glória,
Tu que és Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, Pai. Muito obrigado, Jesus, por termos a oportunidade de Te louvarmos aqui na Tua casa e engrandecermos o Teu magnífico nome, Senhor Jesus. Abre os nossos corações, abre a nossa mente agora para que a Tua palavra faça guarida em nós, Senhor Jesus. Guarde em nós a Tua palavra para que não pequemos contra Ti, Senhor Jesus. Fala conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Paulo escreve então essa carta à igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que era colônia romana. E por ser uma colônia romana, ela espelhava fortemente a cultura dos romanos. Só que a cultura dos romanos não era aquela cultura que você olha assim e você diz: caramba, que cultura legal, poxa, que povo bacana. Sabe quando você vai naquela cidade que você se sente acolhido? Não, muito pelo contrário, a cultura dos romanos era uma cultura totalmente hostil. Era um povo que odiava outros povos. Eles eram criados para serem guerreiros, para destruírem outros povos. Eles odiavam os judeus. Inclusive na época de Jesus, foram eles que o crucificaram juntamente com os rabinos. Mas eles tinham essa característica de não serem tão amigáveis assim. Torturavam os outros povos. Eles tinham uma cultura totalmente pagã. Adoravam vários deuses. Inclusive um dos deuses era o próprio imperador que ficava na cidade de Roma. E a cidade de Filipos, então, por ser uma colônia romana, era essa cidade que espelhava essa cultura romana. Mas o apóstolo Paulo planta a igreja lá na cidade de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Quando Paulo estava na cidade de Troade, bem no finalzinho ali da Turquia, onde hoje é a Turquia, né? Na época a Ásia Menor, Paulo tem uma visão durante a noite. Ele queria continuar pregando na região da Turquia, ali da Ásia Menor, e ele tem uma visão naquela noite em que uma pessoa diz assim: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entende então que aquela visão era uma visão do Senhor para que ele iniciasse o seu ministério, a missão de Jesus em território europeu. Paulo então cruza ali o mar e ele chega na Europa e começa a evangelizar o território europeu através da cidade de Filipos. Ok? Até então? Paulo planta essa igreja na cidade de Filipos, e ali nós vamos ver 3 acontecimentos muito importantes que vocês vão lembrar comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Durante uma reunião de oração, com mulheres de oração, vocês vão lembrar que Lídia, que era uma empresária da época, ela se converte ao Senhor, e diz em Atos 16 que Lídia e todos os de sua casa foram batizados após eles terem contato com o Evangelho do Senhor através do apóstolo Paulo e também de Silas. No segundo acontecimento, nós vemos a libertação de uma moça endemoniada, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E quando essa moça tem um encontro com Paulo e Silas, lá no meio da rua mesmo de Filipos, Paulo e Silas proferem uma palavra de libertação para aquela jovem, que é liberta então daquele espírito de adivinhação, o espírito de demônios que assim estavam no corpo dela, e ela recebe essa libertação. E o terceiro acontecimento é que Paulo e Silas, por terem libertado essa moça, são presos e levados cativos, foram levados ao presídio, mas vocês vão lembrar comigo que à meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? Cantavam e oravam ao Senhor lá na prisão. E Deus move então as paredes daquele cárcere, eles são libertos. E quando eles saem da prisão, o carcereiro estava pronto para se matar, já estava pegando a lança para se matar. Porque provavelmente o Império Romano iria matar ele. Como você deixou os prisioneiros fugirem? Como aconteceu isso? E ele ia se matar. Então Paulo e Silas falam bem assim: não faça isso. E aquele carcereiro então recebe a salvação, não apenas para ele, mas também para os de sua casa. Então esses 3 acontecimentos
marcam tão fortemente a presença do apóstolo Paulo na cidade de Filipos e na fundação da igreja de Filipos. Anos depois, então, o apóstolo Paulo encontra-se preso. Alguns estudiosos acreditam que Paulo estava preso em Roma, outros acreditam que ele estava preso em Éfeso. Mas fato é que Paulo estava preso. Se era em Roma, se era em Éfeso, nós não temos certeza. Mas Paulo estava preso em um determinado lugar. E então, o pastor da igreja de Filipos, que Paulo deixou lá, era um homem chamado Epafrodito. Epafrodito sai da cidade de Filipos e vai até a prisão de Paulo para levar uma oferta da igreja a ele. A igreja se reúne, junta recursos, porque a igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja que ajudava a causa missionária do apóstolo Paulo. Por isso que a carta aos Filipenses é conhecida como uma carta de alegria, porque o apóstolo Paulo tem um grande zelo, um grande afeto pela igreja de Filipos, pelos irmãos filipenses. E então Epafrodito vai até Paulo, leva essa oferta missionária para o apóstolo Paulo. Eles ajudavam a manter a causa missionária, eles ajudavam a manter o apóstolo Paulo nas suas missões. E além de levar essa oferta, Epafrodito relata então ao apóstolo alguns acontecimentos da igreja filipense, algumas coisas que estavam acontecendo. E dentre as coisas que estavam acontecendo, dentre os problemas da igreja de Filipos, irmãos, um dos problemas era o problema de relacionamento. Nós vamos ver mais para frente, mas adiantando um pouco, no capítulo 4, o apóstolo Paulo relata a dificuldade de relacionamento entre duas líderes da igreja de Filipos, as irmãs Evódia e Sintique. Eram líderes da igreja de Filipos, mas que estavam tendo problemas, estavam tendo dissensões, desavenças. Apesar de estarem na mesma igreja, não estavam caminhando para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Então nós vemos que o pano de fundo desse capítulo número 2 é Paulo convocando os irmãos então a trabalharem no quesito relacionamento. E convenhamos, irmãos, todas as igrejas têm problema de relacionamento. Não existe igreja perfeita. Você pode sair daqui da Beit Avot e procurar outra igreja e falar, não, eu vou procurar uma igreja melhor, uma igreja mais perfeita, mais isso, mais aquilo outro. Irmãos, todas as igrejas têm problemas, porque as igrejas são compostas por pessoas, e pessoas são pecadoras. Agora, a grande diferença da igreja é quando os irmãos reconhecem os seus erros, reconhecem os seus problemas, reconhecem as suas dificuldades e trabalham com humildade. E trabalham copiando o exemplo de Jesus. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o sublime exemplo de Cristo. Paulo então vai escrever essa carta para os irmãos de Filipos, e ele vai entregar para Epafrodito, que voltaria então para a sua cidade e ia levar essa carta para os irmãos. Então hoje o que nós vamos trabalhar, irmãos, é isso, é o sublime exemplo de Jesus Cristo para a igreja. E a igreja do Senhor, ao longo de todos os seus anos, ao longo de todos os séculos, desde que a igreja de Cristo foi fundada até os dias de hoje, nós vemos problemas na unidade da igreja. Nós vemos problemas nos relacionamentos dentro da igreja. E nós vamos entender o porquê então desses problemas de relacionamento dentro da igreja do Senhor. Versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo então chama os amados irmãos. Pode colocar o versículo 1, por favor? Nos versículos 1 e 2 nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando os irmãos primeiro para a unidade. Repita comigo, unidade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Essa partícula C, amados irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que ela pode ser substituída por já que, porque ali não é uma condição,
Não é se existe alguma coisa na igreja de vocês, então completem a minha alegria. Não. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali é: já que existe exortação de Jesus em vocês, já que existe consolação de amor, já que existe comunhão do Espírito dentro de vocês, já que existe afeto, já que existe sentimento, então completem a minha alegria. É a mesma coisa do famoso versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, não é se Deus é por nós. Vai que Deus é por nós, né? Talvez Deus seja por nós. Não. Deus é por nós, com certeza. Já que Deus é por nós, considerando que Deus é por nós, é uma certeza. O apóstolo, então, reflete ali a certeza dos irmãos de Filipos, que eles estavam no caminho. Mas mesmo estando no caminho, tinha alguma coisa para completar a alegria dele. Alguma coisa a mais precisava ser realizado para que a alegria do apóstolo Paulo fosse completa. E o que eles precisavam completar? Versículo de número 2: tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. E o que Paulo está combatendo aqui, irmãos? Uma coisa que nós chamamos de partidarismo, ou como nós chamamos hoje a famosa panelinha. Vocês já ouviram falar na panelinha? Sempre que nós temos grupos de pessoas reunidos, e eu não estou falando aqui só na igreja, mas onde nós temos grupos de pessoas reunidos, nós temos as famosas panelinhas. Lá no seu trabalho, será que você não tem a panelinha? Mas isso é um espírito demoníaco, são coisas que não pertencem ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus trabalha com unidade, trabalha com união, trabalha com harmonia. A igreja do Senhor precisa caminhar unida. Nós precisamos dar as mãos. Não tem como dentro da comunidade da fé existir partidarismo. Não, eu sou do partido A, eu sou do partido B, e aqui eu não estou falando de partido político, eu estou falando do partido religioso aqui dentro da igreja. Não, eu acredito em B, eu acredito em C. Não, todos nós devemos acreditar na mesma coisa, nós devemos caminhar para o mesmo alvo, para o mesmo caminho. Já pensou se aqui dentro da igreja tem o partido do pastor João? Não, eu sou mais do pastor João. Não, eu sou mais do partido da pastora Mônica. Não, eu sou mais do partido do pastor Márcio. Eu sou mais do partido do pastor Paulo. Eu não sou do partido de nenhum pastor, eu estou aqui na igreja porque isso, porque aquilo. Irmãos, eu não tenho que ser do partido do pastor João, da pastora Mônica. Eu não tenho que ser do partido do louvor. Eu já vi várias igrejas em que o pessoal do louvor era um grupo exclusivo. Eram tidas como pessoas intocáveis. Para você entrar no louvor, você tinha que fazer um monte de coisa. Eu não sou do partido da transmissão, não sou do partido do data show, eu sou do partido de Jesus. Todo mundo tem que ser da mesma comunhão, da mesma unidade. Nós temos que caminhar para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, que é a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Agora já pensou, nós estamos na igreja e a gente começa com um monte de divisão. Eu sou do fulano de tal, eu sou do fulano de Y. Nós estamos parecendo crianças lutando cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Agora me digam uma coisa, amados irmãos. Quem está no cabo de guerra vai para algum lugar? Fica estagnado. Quem luta no cabo de guerra, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. A igreja do Senhor tem um objetivo, a igreja do Senhor tem um alvo muito claro, muito definido, que é o Evangelho do Senhor, que é a unidade dos irmãos, que é trabalharmos sem partidarismo, que é trabalharmos sem panelinhas, que é trabalharmos unidos pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus já diz, que onde há divisão, a casa dividida não o quê? Prosperará. Por mais que a igreja de Filipos enviasse ofertas, fosse uma igreja engajada na causa missionária, pastora Mônica, de nada adianta se não estiverem unidos.
porque eu vou trabalhar com a minha hipocrisia. O evangelho é bonito, ele fala sobre união, ele fala sobre paz, ele fala sobre Jesus Cristo, não ter barreiras, não ter dissensões, sobre Jesus não fazer distinções de pessoas. Mas aí dentro da minha própria casa eu trabalho com divisão. Dentro da minha própria casa eu trabalho com partidos. É hipocrisia. É hipocrisia trabalhar com isso, irmãos. Então, a primeira chamada do apóstolo Paulo é a chamada para a unidade da igreja de Filipos. Agora, o segundo chamado é o chamado à humildade. E os versículos 3 e 4 dizem assim: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por o quê? Humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Gente, não façam nada por humildade, nada por vaidade, nada por interesse pessoal. Agora, irmão, se o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Filipos a combater, buscar os interesses pessoais, buscar a vaidade. O que é a vaidade? É buscar aprovação pelos outros. Eu busco ser aprovado pelos outros. Eu não busco ser aprovado por Deus. Eu busco ser aprovado pela igreja. Eu busco ser aprovado no trabalho. Eu busco ser aprovado pelo meu cônjuge. Quanto mais nos dias de hoje, que as pessoas estão preocupadas somente com seus próprios interesses. Se o outro bater no meu carro, eu já desço xingando, já desço falando: você estava errado, você é isso, você é aquilo. Se o outro me critica: por que você fez isso? Você não tem o direito de me criticar. Hoje nós queremos saber dos nossos interesses, dos interesses pessoais, das minhas causas que importam. O que importa é o meu e não o seu. Eu não lembro quem foi que me falou. Não lembro até se foi um pastor. Alguém me falou de uma vez, eu fiquei, gente, o cabelo arrepiado, que 2 irmãos entraram na justiça para litigiar por causa de uma jaqueta. Por causa de uma jaqueta. Não, eu quero a jaqueta. Não, eu quero, a jaqueta é minha. Não, a jaqueta é minha. Entraram na justiça para dividir a jaqueta, gente. Isso é o cúmulo do absurdo, não é? Da busca pelo interesse pessoal. Pode parecer absurdo, mas no dia a dia, quantas coisas a gente faz absurdas assim para defender os nossos interesses? Por causa de coisas simples, por causa de coisas fúteis, por causa de coisas bobas, por causa de coisas que Jesus diz que vão passar. Tudo na terra vai passar, a única coisa que não vai passar é a palavra de Jesus. A única coisa que não vai passar é a palavra de Jesus, que inclusive é a única água da vida, é a única fonte da vida, é a única água que nós bebemos e que tira verdadeiramente a nossa sede. O que quer dizer isso? Que você pode buscar, matar, saciar as suas vontades em qualquer coisa nesse mundo, seja com bens materiais, seja com pessoas, relacionamentos, seja com busca de poderes, fama, tudo que você for procurar, que esse mundo for oferecer, nada vai satisfazer os desejos do seu coração, a não ser a palavra de Deus, o Espírito de Deus, dentro do seu e do meu e do nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para trabalhar a unidade, para trabalhar a humildade. Porque quando eu estou em comunidade, um ajuda a aparar as arestas do outro. Você está errado. Puxa, é verdade, irmão, me perdoa. Me desculpa, irmão. Me perdoa, irmão, eu quero ser melhor para você. Agora, irmãos, se é difícil eu buscar a humildade, eu deixar de buscar a aprovação pessoal, agora o versículo 4 é quase, eu não vou falar que é impossível, mas é quase. Não é impossível porque se Jesus falou é para a gente fazer, e a gente vai conseguir em nome de Jesus, amém? Versículo 4, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também o dos outros. Esse é complicado.
deixar de buscar os meus interesses, eu estou tentando, mas agora começar a buscar os interesses do meu irmão, colocar a causa do meu irmão ao meu favor, esse é complicado demais, hein? Eu fiquei constrangido, irmãos, recém quando a gente tinha nascido o Isaac, um casal aqui da igreja entrou em contato com a gente num dia e falou assim: olha, você tem janta aí hoje? E eu falei assim: olha, hoje eu vou pedir alguma coisa, porque o primeiro mês foi muito difícil, a gente mal dormia. Quando o Isaac dormia, a gente dormia também. Era o tempo que a gente tinha para dormir, o resto era 100% acordado e aprendendo a rotina. E o que eu fazia? Eu fazia várias marmitinhas, armazenava no congelador e depois a gente ia consumindo elas ao longo da semana. Mas aquele dia não tinha acabado as marmitinhas mesmo. E a gente estava bastante cansado. E aí aquele casal entrou em contato com a gente, falou assim: olha, você tem comida aí hoje para jantar? Eu falei: hoje eu não tenho, eu vou pedir alguma coisa. Ele falou assim: então eu vou te entregar uma comida para você comer hoje à noite, então, você é a Jaqueline. Irmãos, isso me deixou constrangido. Porque eles pensaram na nossa causa. Pode parecer simples para você agora, porque você tem tempo para cozinhar, porque você tem tempo para sair, porque você tem tempo para fazer as suas coisas. Mas naquele momento ali, esse casal fez a gente pensar o quanto a igreja é importante para cada um de nós. O quanto a comunidade do Senhor representa para a nossa vida. O quanto a igreja do Senhor deve trabalhar com unidade e com humildade. Todos nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, que é por Jesus Cristo, irmãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja de Filipos. E agora, Paulo vai dar o maior exemplo de unidade e de humildade, que é o exemplo de Jesus Cristo. E ele diz assim no versículo 5: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, não é o modo de vocês. Não é o modo de buscar os seus interesses próprios. Não é o modo da vaidade de vocês. Não é o modo do egoísmo de vocês. Não é o modo do egocentrismo de vocês, que são humanos e que são falhos. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E no versículo 6 ele diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem dos versículos 6 a 11 se trata de um poema da época em que os cristãos fizeram para retratar o exemplo de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Outros acreditam que se trata de uma canção. E a Dani me mandou mensagem essa semana, perguntando se eu tinha algum louvor para indicar, e eu falei: tenho sim. O nome da canção é Nome Sobre Todo Nome. E se você não reparou, a gente cantou essa canção aqui dos versículos 6 a 11. Nome sobre todo nome. Jesus existia desde o princípio na forma de Deus, ou seja, ele possuía os mesmos atributos de Deus. Ele era coeterno junto com o Pai, ele era coexistente, ele era transcendente. Jesus era onipotente, Jesus era onipresente, Jesus era onisciente. Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3 diz: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus existia na forma de Deus. Jesus era Deus, possuía os mesmos atributos de Deus. Agora Jesus decide salvar a humanidade, entregando-se a si mesmo.
E o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, irmãos, uma descida tenebrosa que Jesus fez. Degraus que Jesus desceu para que eu e você tivéssemos vida e direito à salvação. Primeiro degrau, versículo 6, ele abre a mão dos seus direitos. Jesus existia na forma de Deus, possuía os mesmos direitos, os mesmos atributos que Deus tinha, mas ele decide abrir mão dos seus direitos. E num tempo em que nós queremos ainda mais os nossos direitos, como eu disse antes, num tempo em que nós lutamos com os nossos interesses pessoais, o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que abriu mão do seu direito de ser como Deus. O segundo degrau, versículo 7, Jesus se esvaziou. Coloca aí o versículo 7, Joe, para a gente. Pelo contrário, ele se esvaziou. Jesus foi esvaziado, irmãos? Jesus se esvaziou. Jesus não foi esvaziado. Ele tomou a atitude de se esvaziar. Ele por si tomou a atitude, essa palavra tão famosa de esvaziar se chama kenosis. É como se fosse uma bexiga totalmente cheia e ela fosse esvaziando, esvaziando, esvaziando. Jesus tinha todos os seus direitos, existia no céu com o Pai. Mas Jesus foi diferente de Adão. Por quê? Porque Adão queria aproveitar a oportunidade para ser igual a Deus. Adão queria os mesmos direitos que Deus. Adão queria ser igual a Deus. Queria ter os poderes de Deus. Não bastava morar no Éden. Adão era eterno, irmãos. Adão não tinha pecado. Vivia lá no jardim do Éden, eu imagino que brincando com os leões, brincando com os rinocerontes, brincando com os elefantes, brincando com os animais, com a criação, era feliz com Jesus, com o Criador todos os dias. Mas o egoísmo, o egocentrismo tomou conta do coração de Adão, e não bastava ele morar ali no Éden com Jesus, ele tinha que ser igual a Deus. E é isso que acontece com nós hoje. Não basta as coisas que nós temos, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer ter o direito, a gente sempre quer estar certo, o outro está errado. Agora Jesus, que era o certo, se tornou errado por nós. Jesus, que era o rico, se tornou o pobre. Jesus, que era o rei, se tornou o servo. Jesus, que possuía todas as coisas, deixou todas as suas coisas. Para quê? Para se entregar por nós. E mesmo assim ainda, às vezes a gente esquece do favor imerecido que Deus fez por nossa vida. Agora o terceiro degrau, no versículo 7 ainda, Jesus assume a sua forma de servo. Não bastava ele ainda se humilhar, de deixar de ser rei, ele vai assumir a sua forma de servo. Agora, irmãos, reparem uma coisa comigo. Todos os homens, eles têm a forma de homem. Todos nós aqui temos a forma de homem. Concorda comigo? Nós somos humanos. Vou traduzir a palavra então. Todos nós aqui temos a forma de humanos. Agora, a forma de servo nem todos têm. Nem todos têm a forma de servo, irmãos. Só tem a forma de servo aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si. Só assumem a forma de servo como Jesus Cristo aqueles que receberam o Senhor dentro do seu coração. Jesus assume a forma de servo para mostrar que ele era rei, mas ele decide ser servo. Porque no reino de Deus as coisas são inversas, irmãos. Jesus diz que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o quê? Tem que ser o menor. Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim: ô Senhor, lá no teu reino, Senhor, a gente quer um se assentar à direita e quer se assentar um à esquerda. Irmão, Jesus deve ter ficado muito chateado com isso. Eu estou ensinando vocês, eu estou lavando os pés de vocês, para vocês verem. Eu era rei, eu sou. Jesus não deixou de ser rei, irmãos.
Jesus só assumiu a forma de servo juntamente, a forma de homem juntamente com a forma de rei. E é por isso que Jesus tem essa dupla natureza de homem e de Deus ao mesmo tempo, essa natureza superior dele. Jesus vem para mostrar o seu sublime exemplo a todos nós. Agora, irmãos, quão difícil é assumir essa forma de servo, sabe por quê? Porque nós temos que conviver com pessoas que às vezes a gente não concorda, com pessoas que fazem coisas que às vezes a gente não concorda, e a gente tem que servir essas pessoas. E é difícil servir as pessoas com quem a gente não concorda. Nossa, mas aquele patrão, vou falar para você, olha, se eu pudesse esganar aquele patrão, e você tem que servir ele. Na igreja tem a pessoa com quem você não concorda, com quem você não bate muito bem as ideias, mas você tem que servir essa pessoa. Irmão, servir aqui não tem que ser uma palavra, não tem que ser hipocrisia não, como a gente disse antes. Tem que ser servir de verdade, tem que amar de verdade. A gente tem que parar de brincar de ser igreja. A gente tem que parar de brincar de seguir Jesus Cristo e seguir Jesus como deve ser seguido. Seguir o exemplo de Jesus Cristo, que assumiu a forma de servo. Judas ia trair Jesus. Foi por causa de Judas que Jesus foi crucificado. Judas entregou o lugar onde Jesus estava. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E hoje a gente vende os nossos irmãos por muito menos. Dentro da comunidade da fé, a gente vende os nossos irmãos. Não existe outra comunidade aí fora que fala tão mal um dos outros quanto as igrejas. Nossa, mas aquela igreja, pelo amor da misericórdia, pensa numa igreja complicada. Não existe outro grupo que fala tão mal um do outro quanto os cristãos, quanto as igrejas. Vamos parar com isso, gente. Vamos amar os nossos irmãos. Se o irmão da outra igreja tem um problema, se o irmão das outras igrejas pensam diferente, o problema é deles. Eles vão ter que se ver com Deus. Vamos trabalhar com unidade, vamos trabalhar com humildade, vamos trabalhar com tendo a mesma forma, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. A forma de servo. Eu falei para vocês que esse texto me pegou essa semana. É fácil, irmãos, esse texto? É fácil cumprir? Não é não. Agora o último degrau, versículo 8. Jesus se humilhou. Mas ele não se humilhou só um pouquinho, não. Ele foi até o último. Até onde não dava mais para se humilhar. Porque não tem mais do que a morte. Tem mais alguma coisa do que se humilhar até a morte e morte de cruz? Jesus, que não possuía pecado, se fez pecado em nosso lugar. Se fez maldição. Lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, diz que maldito era aquele que era crucificado. Jesus se tornou maldição. Jesus tomou os nossos pecados e foi até a morte e morte de cruz. Vocês repararam nessa descida que Paulo fez? Foi uma descida íngreme, né? Agora a gente vai ver a subida maravilhosa que Jesus fez. Nós vimos o exemplo de Cristo na sua humilhação. Agora nós vamos ver o exemplo de Cristo na sua exaltação. Versículo 9 diz assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Primeira montanha que Jesus subiu foi a suprema exaltação. Deus o exaltou sobremaneira. Quantas pessoas têm escarnecido o nome de Jesus? Quantas pessoas riem do nome de Jesus? Quantas pessoas fazem piada do nome de Jesus? Quantas pessoas brincam com o nome de Jesus? E a gente brinca com o nome de Jesus quando a gente brinca de ser cristão, porque a gente está levando o nome dele. A palavra cristão significa pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Por onde você vai e onde você fala que você é cristão, você está levando a imagem de Jesus. Olha a responsabilidade. Mas você não faz isso pela sua força, você faz isso pelo Espírito de Deus que habita em você. Porque se dependesse de nós, irmãos, coitadinho da nossa vida. Coitadinho de nós. A gente estava ferrado. Foi por isso que Jesus veio e precisou se entregar por nós.
Deus foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo o nome. Não existe nome mais importante que o nome de Jesus. Sobre o nome de Jesus as pessoas são curadas. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que as pessoas são libertas. É no nome de Jesus que as pessoas se convertem. É no nome de Jesus que as pessoas recebem a bênção. É através do nome e do poder de Jesus Cristo. Olha quanto poder tem esse nome, irmãos. O nome de Jesus tem poder, é por isso que ele está acima de todo o nome. Agora a segunda montanha que Jesus sobe é a da submissão, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. As pessoas podem zombar do nome de Jesus, mas um dia todo mundo vai ter que se dobrar diante dele. Crendo ou não crendo, vai ter que se dobrar diante do joelho. Vai ter que se dobrar de joelho diante de Jesus. E vai chegar a hora, irmãos. Está chegando a hora que Jesus vai voltar e todo mundo vai ter que se dobrar. Agora, olha a hora que ironia. As pessoas têm se dobrado, têm se prostrado, têm ficado de joelhos diante de tantas coisas no mundo. As pessoas têm adorado tantas coisas no mundo. As pessoas adoram tantas outras pessoas, dinheiros, bens, materiais, coisas, afazeres, trabalhos. Se prostram diante de tantas coisas e esquecem que tem que se prostrar diante do Todo-Poderoso, do principal que é Jesus Cristo. Eu quero acreditar que você, amado irmão que está me ouvindo, você está se prostrando diante daquilo que é certo, que é Jesus. Você escolheu se prostrar diante daquilo que vale a pena, que é o Senhor. Agora a última montanha que Jesus é exaltado, a suprema confissão, versículo 11. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Toda a língua vai ter que abrir e vai ter que falar. E vai ter que confessar que Jesus é Senhor. Todo mundo vai ter que abrir a boca, como diz o pastor João, que é abrir a boca e falar: Jesus é Senhor. Jesus é Rei, Jesus é Deus. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Agora eu quero que vocês notem uma coisa, irmãos. Quem que foi que decidiu se humilhar? Foi Jesus ou Jesus foi humilhado? Jesus decidiu se humilhar. Agora, quem que exaltou? Foi Jesus que se exaltou? Não. Deus o exaltou. Você se humilha, mas é Deus quem te exalta. Não é você quem se exalta. O nosso papel como igreja é se humilhar. E eu termino essa mensagem aqui nessa manhã. Eu quero que você coloque o versículo, capítulo 1, versículo 21. A pastora Mônica já pregou, mas eu quero fechar esse texto hoje com esse versículo da mesma carta. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O verdadeiro sacrifício para Paulo, irmãos, não era morrer. Porque ele falou assim, para mim o morrer é lucro. Mas esse não é o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício para mim é viver como Cristo Jesus. É permanecer vivo para servir os outros, assim como Jesus serviu. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Será que nós temos vivido uma igreja de unidade? Será que nós temos vivido uma igreja de humildade? Será que nós temos vivido uma igreja de servir uns aos outros ou de queremos ser servidos? Essa é a reflexão que o Senhor Jesus nos traz para essa manhã, amados irmãos. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Jesus abriu mão da sua glória e a si mesmo se humilhou. Como um filho ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor abriu mão da sua glória pela nossa vida, Jesus querido. Nós que éramos pecadores, Senhor Jesus, que somos pecadores ainda, mas que fomos alcançados pela sua maravilhosa graça, pelo seu poder, pela sua comunhão, Jesus. Eu oro nessa manhã pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão acompanhando pela internet, Pai. Nos alcança, Senhor, com unidade sobre essa igreja, Pai, sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Nos ajuda, Pai, a termos um espírito quebrantado, assim como o Senhor. Nos ajude a sermos pessoas humildes, Jesus querido. Nos ajude a sermos pessoas humildes que servimos aos outros e não queremos ser servidos, Pai. Converte o nosso coração a Ti, Senhor, novamente nessa manhã, Jesus. Abre a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração para Ti, que Teu Espírito faça morar em nós, que Teu Espírito habite, Senhor Jesus, na nossa vida, e que possamos fazer a diferença por onde andarmos, onde colocarmos os nossos pés, Senhor. Que essa igreja cresça ainda mais em unidade, em humildade, em amor, em fraternidade, Senhor, em consolação, em ajuda, Pai. Que a Tua palavra habite ricamente, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor Jesus. Que o Teu povo, Senhor Jesus querido, não tenha lábios profanos, não tenha lábios que dizem palavras ruins, Senhor, mas que tragam palavras de bênção, que tragam palavras de alegria, que tragam palavras de esperança, que vem direto do Teu trono, Pai. Senhor, revela-te mais uma vez a nós, Senhor Jesus, e mostra-nos a Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor sobre as nossas vidas, Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, e nós pedimos isso no nome do Senhor maravilhoso Jesus Cristo. Amém, Pai. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo, e seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1 ou 2, 10 pessoas, eu te espero na porta.